Bom, pessoal, resolvi fazer um videozinho aqui rápido sobre um tema que eu acho bem legal, que é pouco debatido, até inclusive pouco falado. Até eu não vejo ninguém falar sobre esse tema até, que são 7 princípios do treinamento. Quando fala em treinamento, inclui todas as modalidades esportivas. Claro que o embasamento que eu falo geralmente é focado mais na musculação, mas dá para se encaixar e deve se encaixar em todas as outras atividades, modalidades esportivas, né? Eu fiz aqui, ó, um breve resumo, para mim não é perder, tá? Pra vocês saberem aqui, ó, 7. Só eu entendo minha letra, então ninguém vai conseguir me copiar. Mas assim, ó, vamos falar direto já para não ficar muito longo o vídeo, tá? Primeiro princípio que sempre é debatido por mim, que eu acredito que tem que ser debatido em todos os esportes, né? Que é a individualidade biológica de cada um. Isso todo mundo sabe, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Então, quando você fala, a gente está tentando falar em treinamento, eu vou tentar falar, mas é claro que é muito difícil falar em treinamento e deixar de falar de nutrição, porque são áreas muito interligadas quando se fala em esporte, né? Quando você fala em nutrição, quando você fala em individualidade biológica, não dá para se fugir de biotipos, né? Principalmente as três classificações básicas, apesar de ter outras também, né? Mas que é ectomorfos, que são, quem não sabe, ectomorfos, pessoas que são magras de ruim, respiram e perdem peso, tem dificuldade de aumentar o peso, né? Mesomorfos, que são pessoas que conseguem ganhar massa muscular rápido e também conseguem perder peso rápido. E os endomorfos, que digamos que são pessoas que têm um aporte muscular maior, mas também com uma dificuldade maior de perda de peso, mas com um potencial de força maior também. Então, 3 indivíduos que tem que ter uma condução de treinamento, digamos assim, e de nutrição muito diferenciado, que é a individualidade biológica de cada um. Então tem que se identificar. Eu acho que principalmente em relação à nutrição, se não se identificar o nível, o biotipo de cada um, não tem como se conduzir uma boa nutrição, uma dieta para ter um bom sucesso, né? Então a individualidade é muito importante mesmo. Vamos ver aqui, ó. Essa parte aqui vai ser interessante, ó, que ninguém fala. Adaptação. Adaptação significa o quê? Significa genótipo vezes fenótipo. Vocês estudaram genética? Não. Acho que musculação é só levantar peso. Musculação é tudo. Genótipo vezes fenótipo. O que é genótipo? Vocês teriam que saber, mas tudo bem, eu vou explicar. Genótipo é a nossa herança genética. O que a gente carrega da paternidade e da maternidade, a gente tem no nosso genoma, no nosso DNA. O que é o fenótipo? O fenótipo é a expressão onde, que é o que a gente aparenta, onde o ambiente influencia o genótipo, isso é o fenótipo. O fenótipo que a gente está vendo sempre. Então, o que isso significa? Se tu tem um genótipo, digamos o que o pessoal geralmente fala, uma genética beneficiada. Na verdade, é o genótipo do um Arnold, mas tu tá num ambiente onde tua família come só porcaria, digamos assim, né? Tu nunca vai ser um Arnold, né? Com certeza que não vai ser, com certeza. Um exemplo clássico, eu costumo dizer, que eu falo sobre mim, entendeu? Toda a minha família tem problema de hipertensão. Por que eu não tenho? Hã? Por que eu não tenho? Simplesmente porque toda a minha família tem o hábito de consumir comidas. Eles vivem para comer. Mas eu não tenho esses problemas. Os meus exames estão atualizados atualmente, entendeu? Triglicerídeos bons, minha pressão arterial tá ótima, tudo isso daí. Então, digamos que o meu fenótipo, digamos que o meu genótipo, ou a minha herança genética ter essa predisposição de ter uma hipertrofia, mas o meu fenótipo não expressa, porque a minha condução de hábito, o ambiente que eu me exponho, de que não ser sedentário,
tentar ter uma alimentação saudável, faz com que eu não tenha isso daí. Então, isso é adaptação, é fazer com que tu tenha um genótipo X e fazer com que ele se expresse. Ou digamos que tu não tenha um genótipo beneficiado. Mas se tu causar um ambiente favorável para ele, tu vai expressar um fenótipo bom. Simplesmente assim. Prefiro alguém que não tem um bom genótipo, uma boa genética, mas seja muito esforçado, disciplinado. Esse geralmente é o que mais tem sucesso. Tá? Terceiro princípio. Quando você fala em musculação, principalmente, sobrecarga. Todo mundo sabe. Sobrecarga na musculação gera rompimento de fibra muscular. Isso é hipertrofia. Quando você fala em hipertrofia, você trabalha com sobrecarga. É o básico, sobrecarga. Mas também não é só para musculação. A sobrecarga pode ser feita por outras modalidades, como por exemplo, arremesso de peso, enfim, outros outras atividades físicas. A sobrecarga vai estar sempre atrelada a isso aí. Eu vi num filme uma vez, e gosto de falar até algumas vezes, né? Eu gosto de falar, quando a gente está falando sobre sobrecarga, né? O pessoal acha que é botar muita carga e deu. Mas não, calma. É carga consciente, né? Um filme do Hércules, que é um cara forte, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Não sei se vocês viram esse filme, tá? Ele era treinado, tá? Olha só a historinha. Ele era treinado por um minotouro, tá? Onde, qual era o treinamento dele? Ele teve a missão de pegar um bezerro, que era bezerro pequeno, né? E começar a carregar ele nas costas aonde ele for, por um tempo indeterminado. Claro que ele foi crescendo, esse bezerro crescendo, e ficou mais pesado, ele ficou mais bem treinado, e com o tempo ele conseguia carregar um bezerro não, mas um touro no seu, nas costas, e com muita facilidade se transformou um cara bem forte. Isso é o princípio do treinamento com sobrecarga progressiva, onde tu vai treinando e vai aumentando a carga constantemente. Isso é sobrecarga consciente, tá? Terceiro princípio. Quarto, vamos lá. Quarto, que eu tô sempre falando, sempre brigando, sempre criticando, que é continuidade, consistência no treinamento. Falhou um treino, falhou, não tem mais, não tem recuperação, não vou recuperar. Falhou, deu. Consistência. Quando tu vê um físico de uma pessoa bem treinada, quer dizer que aquela pessoa não treinou um mês, não treinou 2 meses, não treinou 3 meses, nem 6 meses. Não quer desmotivar ninguém, mas ele treinou anos treinando, anos fazendo dieta também. Isso gera um princípio de treinamento avançado. Vocês vão ver que ninguém é um corredor de um dia para o outro, olímpico. Ele treina anos para correr 9 minutos, 9 segundos. Entendeu? Acontece a mesma coisa com a musculação. O que acontece com a musculação? Maturidade muscular, quando tem consistência, continuidade no treinamento. O que é maturidade muscular? É quando o teu corpo tem muita massa muscular, o teu organismo já se adaptou, entendeu que é provável se manter, sobreviver com aquele aporte muscular grande. Tu já começa a ter densidade muscular, aumento de fibra muscular e de hiperplasia já é diferente. Tu já alcança um nível diferenciado. Vamos falar sobre sexo. Homens bem treinados, com anos de treinamento, alcançam a maturidade genética após os 30 anos. Por isso que nós somos um esporte a longo prazo. Mulheres, olha só, mulheres alcançam a maturidade genética após a gestação, quando tem aquela bomba hormonal. Por que não acontece o contrário? Pela condução da maternidade, onde a pessoa aumenta quilos e quilos e não consegue recuperar. Qual seria a condição ideal? Procurem uma nutricionista ou nutricionista que trabalhem especificamente com gestação para promover a boa saúde de vocês, do filho também, e ajude no pós-parto para uma melhora na recuperação do seu físico e de saúde também, porque algumas mulheres saem
com hipertensão pós-parto, tá? É isso que é continuidade, continuidade, continuidade. Gera maturidade e resultado. A gente vê respostas após de 1 ano de treinamento. É muito interessante comparar uma foto de 1 ano treinando quando você começou e depois de 1 ano. Muda muito o físico. Mesmo que a gente não consiga ver no dia a dia, mas uma foto vale mais que um adipômetro. Olha aqui o que eu falei. Vamos lá para a quinta agora. Volume versus intensidade. Isso aqui é de treinamento, eu adoro falar. Volume de treino, o que que é? Vamos falar basicamente. 3 e 10. 3 séries de 10. Isso é o teu volume. Tu vai fazer 3 séries de 10 repetições, tá? O que que é intensidade? Intensidade é diferente. Intensidade é quando tu consegue fazer esses 3 séries com um grau de dificuldade maior, acrescentando variáveis de treinamento em cima dessas 3 séries de 10. Qual é o principal variável que proporciona uma intensidade alta? Diminuir o intervalo de tempo, tá? Manter um constante batimento cardíaco faz com que, quando tu diminui o intervalo de tempo, o fluxo sanguíneo sempre intenso naquela região muscular, tá? Variações de velocidade, treinamentos mais concentrados, na fase concêntrica e excêntrica. Isso faz com que se transforme mais intenso. O que é intensidade? Intensidade é o tempo sob tensão. Tempo sob tensão, você teria que ter estudado matemática também, tá? Musculação também tem isso. Tempo sob tensão. É se tu treina, vamos dar um exemplo, 40 minutos é o teu tempo de treino, visto? Mas tu ficou 30 minutos sob tensão. 30 minutos treinando, 10 minutos foram intervalos de descanso entre treino. Isso é intensidade. O que acontece do indivíduo muito bem treinado, que a gente consegue acostumar a ver, principalmente os bodybuilders mesmo, que treinam muito intenso, a intensidade deles é grande, tá? Desculpa. Eles acabam se transformando em indivíduos bem treinados, né? Que conseguem, com uma alta intensidade, botar um bom peso, às vezes um peso muito elevado, com um descanso de intervalo de 20, 30 segundos, onde alguns indivíduos não conseguem executar uma repetição de 10, 8, aquilo ali, eles se transformam muito. Por quê? Por quê? Vamos falar por quê? Simples, vamos ver. Exercícios de alta intensidade aumentam algumas coisas. Muda o nosso metabolismo e algumas estruturas na nossa biologia já celular. Aumenta a mitocôndria. Exercícios de alta intensidade aumenta a mitocôndria. O que é mitocôndria? Mitocôndria é uma organela celular que aumenta a produção de ATP. Mais organelas, mais energia. Por isso que a gente toma creatina, porque faz com que nós produzimos mais ATP. Mas se a gente tiver mais mitocôndria, nós vamos produzir mais ATP ainda. Então a resposta de descanso entre série se transforma menor, porque o nosso corpo está treinado. Isso já na realidade já é uma nova, é um treinamento já mais avançado, onde a indústria farmacêutica mesmo já está trabalhando em cima de trabalho já mais avançado na nutrição esportiva, onde você trabalha com aumento de mitocôndrias. E o treinamento proporciona isso. Treinamentos intensos. Outra coisa, deixa eu ver, eu ia falar uma coisa e acabei esquecendo aqui sobre treinamento de alta intensidade. Mas tudo bem. Vamos ficar para a próxima então. Tá? Outra coisa aqui, ó. Sexta princípio de treinamento. Especificidade. Quando você fala em especificidade, é o seguinte: treino específico, né? Específico para cada modalidade, certo? Uma modalidade X, ela tem uma tendência, por exemplo, assim, modalidades olímpicas. Eles treinam para gerar a melhor perfeição de certos movimentos, né? Então você treina o mesmo movimento repetidamente o mesmo para gerar
aquele movimento acaba sendo já um reflexo, na realidade, digamos assim, né? Só que na musculação não é assim, a gente foge da adaptação. Nosso treino é específico de não adaptativo. Nós estamos buscando sempre recursos para o nosso corpo não entrar em adaptação, sempre variar. Entenderam? Então, modalidades que frisam determinados exercícios que tem que ter um grau de perfeição, treinam para ter aquela perfeição. Musculação treina para não ter adaptação, certo? Isso é especialidade. Sétimo, variabilidade, anotei aqui. Variabilidade. A variabilidade é interessante, muito pouco empregado aqui. Vamos dizer por quê. Bom, o que é variabilidade? É a variabilidade de exercício, tá? Variabilidade de exercício é o seguinte. Vamos falar sobre musculação. Musculação é um treinamento que, assim, ó, ele exige praticamente assim, ó, quem é um bodybuilder fisiculturista, ele tem que estar num palco com o seu nível de um nível de performance baixo, mas aparentando uma performance alta. Mas ele tá extremamente cansado, tá? Tranquilo. Só que para chegar a esse nível, acontece que muitas vezes as pessoas pecam. Eu sou uma pessoa que pequei por muitos anos, agora eu sou humilde e ciente que eu pequei. Por exemplo, se tu vai treinar um treino de alta intensidade, tu vai ter que ter um cardiovascular muito bom. E para te ter um cardiovascular muito bom, tu tem que ter aeróbico, cardio. Isso é um treino que tem que complementar variações no teu treino, incrementar uma atividade extra para complementar. Mas é claro que essa pode ser também não seja um cardio, que geralmente é um cardio moderado, pode ser HIIT, pode ser também uma caminhada, pode ser alguma atividade também coletiva, mas ele não pode sobressair mais que a musculação. Visto? A base é musculação para quem é musculador. Outras atividades, certo? Outras atividades. Isso que falta. Aqui. Por exemplo, arte marcial. O pessoal pega a base da musculação do bodybuilder praticamente e faz a preparação para ele. Só que o bodybuilder, como eu falei, ele chega lá no final da sua preparação, ele não está na performance física, de desempenho físico, ele está na performance estética. Então vocês têm que entenderem que vocês têm que buscar estratégias para a sua atividade física. Uma coisa simples, Muay Thai. Vamos dar um exemplo de Muay Thai, tem bastante estratégia Muay Thai. Vocês treinam de joelhada? Sim. Então, busquem exercícios que simulem joelhada. Outra coisa que eu aprendi quando eu estava em Pelotas foi com um atleta de MMA que ele treinava crossover. Não fazia como um exercício clássico, ele fazia crossover simulando uma montada, socando. Um exercício adaptado, uma variabilidade que acrescentou uma variação para aquilo ali. Isso é interessantíssimo, na minha opinião. Paddle. Tem bastante gente que faz paddle. Paddle é um exercício que tem aquele movimento da raquete desse jeito aqui. E tem exercícios que simulam esse movimento. Onde tem que ser treinado. Então, quem é de outra mentalidade, acrescente a musculação, fazendo atividades que simulem. Claro que a gente está em uma situação que muitas vezes as pessoas não entendem o que está sendo feito. Mas se estiver feito com um objetivo e um princípio, está correto. No Brasil não vejo muito isso, mas nos Estados Unidos tem bastante pessoas que fazem esses treinamentos específicos, onde não é movimentos tradicionais da musculação, são muitos exercícios que simulam a atividade diária deles de treinamento para que aconteça um melhor fortalecimento e um melhor desempenho. Eu quando lutava, simplesmente pegava uma tornozeleira de 2 quilos, botava no braço, botava na perna e ficava fazendo os exercícios com aquele peso.
simples, adaptado, entendeu? Controlado, mas com uma sobrecarga. Isso é variabilidade, é adaptação para somar, para ter maior desempenho, entendeu? Então são 7 princípios aqui. Vamos recapitular aqui, ó. Individualidade biológica, certo? Biotipos. Adaptação, que é genótipo, fenótipo. Sobrecarga do peso. Continuidade, manter sempre o treino contínuo. Volume de treino versus intensidade. Intensidade de treinamento eu acho interessantíssimo. Especificidade, que é não se adaptar, e outras atividades físicas é buscar a perfeição, se adaptar àquele movimento. E a variabilidade é acrescentar exercícios que somem com a sua modalidade esportiva, tá? Espero que eu possa contribuir com vocês ali. Esse é um vídeo que serve para os homens e para as mulheres, que eu tava falando só para as mulheres atualmente, mas serve para os dois, tá? Abraço para todo mundo. Treinem sempre e treinem. Treinem. Constância de treino serve para todas as atividades físicas. Somente um exercício feito continuamente gera a perfeição, ou a melhor desempenho, ou o melhor sucesso, seja ele atividade física ou até mesmo atividades em outros meios, tá? Esse é o recado. Abraço para todo mundo.